Pronto. Deixa eu pincelar rapidinho aqui, porque eu esqueci de gravar do início o passo a passo que eu faço devocional, se você quiser fazer também. Primeiro, eu escolho um tema da Bíblia, eu escolho uma história ou um livro. Depois, eu inicio o meu devocional orando, pedindo o Espírito Santo para me dar entendimento daquilo que eu vou ler. Tenha um caderno, tenha caneta, tenha marca-texto para você fazer seu devocional. Depois de escolhido a história ou o livro, eu começo a leitura já grifando as partes que mais me chamam a atenção e depois vou anotando tudo no meu caderno, a parte que me chamou a atenção, com o aprendizado que eu alcancei ali. E, por fim, eu aplico, como eu posso aplicar aquilo na minha vida? Eu anoto também. Eu posso aplicar assim, assim, assim na minha vida, isso. Então, o devocional que eu faço basicamente é isso. Eu estava explicando também, antes de começar a gravar, que é muito bom, são bons os livros devocionais, que a gente compra, que tem a história, que tem um verso bíblico, tem uma explanação, tem uma oração, é muito bom. Só que ele te limita a você conhecer muito mais tesouros da palavra de Deus. Então, devocional é você passar um tempo de devoção com o Senhor, com a palavra do Senhor. Então, o verdadeiro devocional, ele consiste em você examinar as escrituras. Você pode ler vários devocionais, mas leia a Bíblia. Tenha intimidade com a Bíblia, ok? Então, agora nós vamos ler, nós vamos orar, para nós iniciarmos o nosso devocional, ok? Vamos orar então, meninas? Que agora nós vamos iniciar mesmo. Pega seu caderno, pega sua caneta, aquilo que for chamando sua atenção, você vai anotando, ok? Então vamos orar para o Senhor abrir o nosso entendimento. Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor restaure a nossa comunhão com o Senhor nesta manhã. Senhor, suplicamos que o Senhor venha, através do sacrifício de Jesus, restaurar as nossas vidas diante do Senhor, para que nós possamos compreender, nós possamos trazer para a nossa vida, Senhor Deus, a história que nós vamos ler hoje. Que ela venha fazer sentido no nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós venhamos contemplar o que está além da letra, Senhor Deus, aquilo que é a revelação da Tua palavra. Nós suplicamos, Senhor Deus, se revela a nós, fala conosco através da vida de Esther, da história de Esther, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meninas, as que puderem abrir as câmeras, para mim é muito bom, tá? A Bárbara está aqui com a câmera aberta, mas as que puderem abrir, eu gosto, porque eu posso olhar para a carinha de vocês. Mas vamos lá, meninas. Hoje nós vamos ler o livro, um pouquinho da história de Esther, tá bom? Então, Esther, olha, o livro de Esther, ele está no Velho Testamento, depois de Neemias e antes de Jó. Então, nós vamos abrir aí o livro de Esther, mas antes de nós lermos qualquer coisa acerca de Esther, não, vamos ler primeiro. Vamos ler, meninas, olha, vamos ler. Eu vou ler para vocês muito rapidamente, tá? Para a gente não se ater muito à palavra, mas eu vou ler rápido, mas eu vou ler meditando na palavra, tá? Aquilo que for, assim, para vocês prestarem atenção, eu até posso mudar um pouquinho o tom de voz, tá? Vamos lá no capítulo 3, verso 8. Eu vou ler alguns versos para vocês entenderem o ponto que nós vamos entrar depois. Ó, tá escrito assim no capítulo 3, verso 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra
Ou seja, eu vou colocar na mão dos que matarem esse povo a obra de 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, muito dinheiro. Verso 13, ó. E as cartas se enviaram pela mão, ou seja, ele pediu cartas ao rei, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem e matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, e olha só, tudo isso em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Agora vamos para o capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ou seja, das cartas que haviam sido apregoadas ali em cada província, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Verso 8, eu quero ler só a... Verso 8 foi quando... Depois eu explico tudinho, mas vamos lá. Verso 8. Também lhe deu a cópia da lei, escrita que se publicara em Suzã. Suzã era onde a rainha Esther estava e Mardoqueu estava, tá? Para os destruir, para que o eunuco mostrasse a Esther e lhe a fizesse saber. E olha aqui o que Mardoqueu faz. Ó, Mardoqueu era primo de Esther, criou Esther, depois eu vou contar a história. E para lhe ordenar, olha só, Mardoqueu mandou o eunuco falar para Esther, lhe ordenando que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, isso aqui, gente, já é a rainha Esther falando, tá? Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamada, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Depois eu vou ler o outro capítulo. Então vamos lá. Nós lemos a história de Esther. Vocês viram que eu passei a coroação dela, a escolha dela, enfim, eu passei tudo. Porque o que eu quero entrar com vocês para nós estudarmos, para nós aprofundarmos é o quê? É o chamado de Esther. Mas eu quero trazer algumas particularidades acerca da vida de Esther. Deixa eu subir um pouquinho essa cama, que eu subo ela desce. Mas vamos lá. Ela, ó, a Esther, que o nome hebraico dela, o nome hebreu dela é Radassa. Radassa é o nome dela hebreu. Então, já é uma curiosidade sobre ela, né? O nome dela hebreu do seu povo era Radassa.
E Hadar, é porque a outra Bíblia não está aqui. Mas depois eu vou trazer umas curiosidades sobre o nome Hadar no nosso grupo. E ela era órfã. Ela era órfã. Ela tinha voltado, os seus pais haviam morrido quando eles estavam em cativeiro, e quem tomou ela como filha foi seu primo Mardoqueu. E em outras versões está Mordecai na Bíblia, tem várias, dependendo da Bíblia, o nome dele está diferente. Mas, enfim, ele tomou ela como filha, ele criou ela, abraçou ela como filha, não deixou ela desamparada. E ela era de um povo que estava sob o domínio persa. Domínio, umas pessoas falam, domínio mado-persa, ou seja, do rei Assuero ali. Era um homem muito poderoso, que estava sob muitas províncias, muitos lugares. Ele tinha muito poder, era o mais poderoso da época. E eu fui anotando algumas coisas aqui, tá? Olha só, uma particularidade que eu quero que vocês prestem atenção. Esther era órfã. Esther foi criada por quem? Por uma mulher ou por um homem? Foi criada por um homem depois que seus pais morreram. Ou seja, ela não tinha mais uma figura feminina. Ela certamente foi educada para cuidar da casa, para cuidar da comida, para cuidar da roupa, enfim, para as tarefas domésticas. Até porque ela era a única figura feminina da casa dela com Mardoqueu, certo? Então, isso é uma particularidade de Esther, que depois vocês vão ver que vai fazer sentido para nós. E naquela época, e naquelas províncias, era muito comum as mães, elas ensinarem as suas filhas, elas irem educando as suas filhas para agradarem os seus maridos, principalmente na intimidade. Era muito comum as mães, principalmente daquelas que tinham mais posses, elas serem educadas para agradar os seus maridos na cama. Era muito comum. Só que Esther não teve essa referência, certo? Porque não tinha uma mãe para ensinar. Como que Mardoqueu ia ficar se colocando a ensinar as coisas dessas para Esther? Não tinha como, né? Então ela não teve esse tipo de ensinamento de como agradar um homem, de como se vestir, de como se portar. Ela não teve, vamos colocar assim entre aspas, ela era crua nessas coisas, entende? E houve um momento ali da história do livro de Esther que o rei Assuero fez um banquete e durou muitos dias. E no final daquele banquete de vários dias, o rei Assuero chama sua esposa Vasti para fazer parte dos últimos momentos, né? Com ele queria mostrá-la para todos. E a palavra fala que eles beberam muitos dias. O rei Assuero com os príncipes, com os convidados homens, porque quando o rei Assuero fazia um banquete desse, ele recebia só os homens. E tanto que a sua esposa Vasti, ela fez um banquete só para as mulheres, porque as mulheres ficaram não sei quantos dias sem seus maridos. Ela foi e fez um banquete para as mulheres. Mas quando ele chama ela para estar com ele, para que ele pudesse, tipo assim, né, exibi-la para todos, ela se recusou a estar com ele. Ela disse que não iria. Não sei o que subiu na cabeça de Vasti, mas ela não foi. Ela se opôs, ela não foi. E aquilo irou tanto o rei que ele se divorciou dela. A palavra fala que ele se divorciou dela. Então, se divorciou e ele ficou muito irado. Ele ficou alguns dias irado por causa daquela situação. E os seus servos, vendo aquilo, o eunuco-chefe falou, olha, vamos achar de todas as províncias moças virgens, bonitas, tal, que entrem à presença do rei para que ele se agrade, para que ele volte a se alegrar. E uma dessas moças escolhidas foi Esther. Esther, vamos colocar assim, de um povo que estava em cativeiro,
sem nenhum conhecimento para agradar um homem que cuidava da casa, que cuidava da comida, vamos colocar assim, né, uma mulher, uma moça do lar, ela foi escolhida para estar ali. Ela era bela, ela era virgem, ela foi escolhida para estar ali no meio daquelas outras moças que certamente tinham mais conhecimento que ela, de moças que tinham famílias talvez de mais posse do que ela, mas ela foi chamada para estar ali com eles, com elas, juntamente com elas. Enfim, entrou. E a palavra fala, nos primeiros capítulos, que logo de cara ela ganhou os olhos de Hegai. Hegai era o chefe dos eunucos, aquele que era responsável por todas aquelas mulheres. Ela ganhou já a simpatia dele, tanto que ele deu servos para estar com ela, presentes, já deu de cara para ela, porque ela achou graça aos olhos dele. E ali, Esther, antes, todas aquelas moças, na verdade, antes de entrar à presença do rei, elas iam ficar um ano num preparo do corpo, preparo dos ensinamentos, né? Que ali ela ia ser ensinada alguma coisa de como se portar diante do rei, qual veste usar, como... E interessante, meninas, que eu achei muito interessante estudando ontem, é que elas ficavam um ano sob a proteção desses eunucos e tomando todos os dias, eu acho que era todos os dias, banhos de perfume. Como que era isso? Era colocado um recipiente com perfume, com óleo perfumado, ligava-se não, né? Acendia-se uma fogueira, colocava aquele óleo em cima e elas eram cobertas por um pano. E era como se fosse uma sauna. Era posto um pano, elas perto da fogueira, perto do óleo, elas eram cobertas por um pano e os poros dela abriam por causa da sauna, né, por causa do vapor, e aquele cheiro entrava, impregnava a pele delas. A pele e a roupa que elas estavam vestindo. Imagina você durante um ano fazendo esse trabalho, como você ficava cheirosa, o resto da vida, eu acho. Um ano. Os poros abriam, o cheiro entrava. Os poros abriam, o cheiro entrava. E ficava ali impregnado nelas, no cabelo, em tudo, nos poros do cabelo. Elas deviam ser mulheres muito cheirosas, porque tinha esse trabalho. Era um ano, foi um ano desse trabalho. E agora, todos nós sabemos que a rainha, a Esther, foi aceita, ela achou graça, não só aos olhos dos eunucos, mas principalmente aos olhos do rei, e ela foi coroada. Rainha Esther, de Esther, vamos colocar assim, a escrava, a pertencente a um povo que era cativo, que era escrava ali por Assuero, ela passa a ser a sua esposa. Esposa. Algo improvável, né, meninas? Mas aqui agora nós vamos entrar na palavra que nós lemos. Amã era um homem muito poderoso. Ele era um príncipe ali. E a palavra fala que ele foi colocado acima de todos os príncipes pelo rei Assuero. E ele era um homem ligado a Agag. Quem é Agag, meninas? O rei dos Amalequitas. E se nós lermos a palavra, outros livros antes de Esther, nós vamos ver que os amalequitas sempre travaram batalhas por anos e anos a fio com o povo de Israel. Sempre combateu o povo de Israel, sempre quis destruir o povo de Israel, os amalequitas. O ódio dele, ele tinha ódio de Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. E o ódio dele era tão grande por Mardoqueu que ele quis exterminar todo o povo de Mardoqueu. Todo o povo. E em toda a história, meninas, eu queria ter achado a palavra. Existe uma palavra para os homens que durante toda a história, quiseram exterminar o povo judeu. Vocês lembram de Hitler? Hitler, ele tinha um ódio parecido com o ódio de Amã.
Mas esses homens que, durante a história do povo de Israel, quiseram exterminar o povo de Israel, o povo judeu, eles têm um nome, esses homens. Eu vou achar esse nome para vocês. Mas, assim como Amã era Hitler. Hitler tinha o mesmo ódio do povo judeu como Amã tinha, ao ponto de quê? De querer exterminar todo o povo judeu na época de Hitler. Assim como Amã aqui, ó, queria, porque ele não queria matar só em Suzã, onde Esté e Mardoqueu estavam. Ele queria cartas para todas as províncias onde eles estavam espalhados. Ele queria exterminar o povo judeu. E se o povo judeu fosse exterminado, meninas, como que iria se cumprir que Jesus seria descendente dessa nação? De uma das tribos. Como? Se o povo, ou seja, o adversário sempre quis destruir em toda a história do povo de Deus, ele quis destruir o povo de Deus para que não se cumprisse a profecia. Então, uma coisa que aconteceu lá no Velho Testamento tem a ver com Jesus aqui no Novo Testamento. Porque tudo está ligado, tudo leva a Jesus. Se o povo ali, na época na época do rei Assuero fosse exterminado, não teria acontecido a profecia, não teria se cumprido. Então, esse homem odiava os judeus. E Amã convence o rei a deixá-lo escrever cartas para todas as províncias para que matasse, terminasse o povo judeu. E as cartas foram escritas e foram ali apregoadas em lugares públicos. Tanto que Mardoqueu fica sabendo disso, ele se veste de roupa de cinza. O que é roupa de saco, Minto? O que é roupa de saco? Gente, roupa de saco naquela época, rasgar os seus vestidos, rasgar suas vestes, era sinônimo de dor, de luto. Se vestir de cinza era um sinal de tristeza, de luto. Então ele se vestiu de saco de cinza. Ou seja, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou de luto. Ele se vestiu assim, sabe para onde ele foi? A Esther já era rainha nessa época, tá? Quando foi apregoado isso. Ele foi direto para o portão do palácio, para que alguém pudesse vê-lo, para que ele pudesse mandar ou a própria Esther o visse, ou alguém ligado a Esther visse ele, reconhecesse que ele era o seu pai, né, de criação, e falasse para ela, e ele foi para lá. E a palavra fala que não podia entrar na presença do rei daquela forma, de roupa de saco. Era uma falta de respeito, mas a palavra fala que ele andou pelo meio da rua, nós lemos aqui, no meio da rua, e foi até o portão do palácio. E um dos eunucos veio e vai ali falar com ele. E foi aquela parte que nós lemos, né? E essa parte que nós lemos, eu quero destacar de novo o verso 8 que nós lemos. Ó, o final do verso 8. Ele manda um recado para Esther. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos. Isso foi uma conversa entre Mardoqueu e Ataque. Olha, Ataque, verso 8. Fala para Esther que Amã deu cópias da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para amostrar a Esther e lhe fazer saber. Agora, olha que interessante. E para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Ou seja, Mardoqueu ali, ele mandou uma ordem para Esther. Esther, você precisa entrar na presença do rei pelo seu povo. Ele mandou uma ordem. Como um pai dá uma ordem para o filho, ele mandou Ataque dar essa ordem para Esther. Esther, eu estou ordenando que você entre na presença do rei. Você, rainha, entra na presença do rei. Aí o que Esther faz? Vamos ler aqui. Veio, pois, Ataque, verso 9, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse a Ataque, Esther a Ataque, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias,
Não sou chamada para entrar ao reino. Então, vamos lá. Vamos falar, já que nós falamos semana passada de autorresponsabilidade, vamos falar agora de autorresponsabilidade? Porque é algo que Deus colocou no meu coração quando eu li a história de Esther, algum tempo atrás, e que nunca tinha entrado no meu coração, foi justamente sobre a autorresponsabilidade. Nós vemos, né, que ela se preparou, a gente ouve muitas pregações falando daquilo que ela se dispôs a fazer, mas nós nos esquecemos daquilo que ela tentou não fazer. Nós falamos do momento que ela se decidiu, mas nós não falamos do momento em que ela quis se esquivar de uma responsabilidade que tinha sido colocada sobre ela. Por que, Kátia, sobre ela? Porque, vamos voltar atrás que eu falei com vocês? Ela tinha alguma probabilidade de ser rainha? Com o conhecimento que ela tinha? Sendo do povo que ela era? Ela não tinha nem bens, ela não tinha posses, ela não tinha nada disso para que ela fosse assim, ai, nossa, ela é ela, olha que família boa que ela é, olha a mãe dela, olha o pai dela. Gente, ela não tinha nada disso. Ela era uma improvável. Esther era uma improvável. Mas ela foi colocada ali. Então, por um momento, ela quis se esquivar de uma responsabilidade e de uma oportunidade de fazer algo diferente e marcar não só a história do seu povo, meninas, mas que aquela atitude que ela poderia tomar, ela ia decidir tomar ou não, mudaria a história do seu povo, mas mudaria também a sua história. Sabe por quê? Porque quando nós nos esquivamos, vamos falar primeiro daquilo que a gente quer se esquivar. Vamos falar de coisas espirituais. Quando nos é colocado na nossa mão uma responsabilidade ou um chamado, e nós nos esquivamos dele, nós deixamos de receber uma porção do Senhor, mas também as pessoas que estão ao nosso redor deixam de ser impactadas pela decisão positiva que nós tomamos. Nunca, jamais uma decisão que nós tomamos ou não tomamos vai afetar só nós mesmos. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, né? Sobre autorresponsabilidade. Algo que nós deixamos de fazer ou fazemos jamais impacta só a nós mesmas. Sempre vai impactar outras vidas também. Então, Esther ali, ela quis se esquivar. Ela quis se eximir da responsabilidade. Mas ali, Mardoqueu viu o quê? Mardoqueu já havia percebido o que nós vamos perceber. O que nós estamos percebendo agora. Não foi por acaso que Esther foi escolhida rainha. Não foi só pela sua beleza. Não foi só porque ela era virgem. Não foi porque ela ganhou a graça do eunuco, que eu já esqueci o nome. Agai, né? Acho que é Agai. Não foi. Foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou o melhor perfume em Esther. Foi Deus quem abriu os olhos de Assuero para que observasse, para que ela alcançasse graça. Foi Deus que colocou graça no corpo de Esther, porque, gente, Assuero, ele se deitou com várias moças. Com várias moças. Ele se deitou. Ele se deitou com várias moças. Por que Esther foi a escolhida? Será que ela tinha o remeleixo melhor? Não. Deus colocou ali tudo no corpo de Esther para que chamasse a atenção de Assuero. Foi Deus. Deus preparou tudo. Porque ela não teve uma mãe para ensinar.
E por mais que ali o chefe dos eunucos ensinasse as coisas para elas, gente, não eram como o conselho de uma mãe. Foi Deus. Então, será que talvez nós não estejamos ocupando lugares que Deus nos colocou ali e nós estamos sendo passivos, passivas? Ou nós estamos deixando as oportunidades escorregarem da nossa mão porque nós não queremos nos responsabilizar por aquilo? Será que nós não estamos vivendo isso também? Será que eu, como mãe, não tô me esquivando da minha responsabilidade como mãe ou como esposa? Ou será que tem um chamado diferente para Sandra, para Raquel, para Bárbara, para Ellen, para Camila, para Ângela, e que elas estão se esquivando dele? Estão contando historinha. Gente, Esther contou uma historinha. Olha que historinha nítida. Olha, todo mundo sabe que ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado, senão morre. Mas olha só, a gente sabe que é uma historinha porque existe uma brecha. Existe um e se. Olha aqui. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Ou seja, havia uma chance para ela, mas ela quis se esquivar. Havia uma chance, mas ela, no primeiro momento, ela quis se esquivar. Ela contou historinha, ela faltou com a responsabilidade, ela não percebeu a responsabilidade, mas olha o momento que ela percebe a responsabilidade dela, olha. Verso 13. Aí Mardoqueu manda dizer para ela, ó, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Não imagina você, Esther, que você vai estar salvo aí, não. Aí, olha só, ele lança mais uma paulada na cabeça dela. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, foi nesse momento que a ficha caiu, ó. Olha a pergunta dele. Nesse momento a ficha de Esther caiu. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ele abriu os olhos dela, Esther. Você não está aí por acaso, não é por causa da sua beleza, não. Deus te colocou aí. Deus te colocou aí porque haveria esse tempo que nós estamos passando hoje. Um tempo que nós podemos morrer, o nosso povo pode ser exterminado. Quem sabe para este tempo, Esther, você foi chamada para estar aí. Aí, ó, eu fico imaginando os olhos da Esther até dilatando a pupila, dela caindo em si. Meu Deus, eu era uma improvável. Eu não tinha que estar aqui realmente. Olha, eu não sou nobre. Eu não tenho posses. Eu nem fui ensinada para ser uma boa esposa, a intimidade com meu marido. Eu fui ensinada a cuidar de casa, não para ser uma rainha. E eu tô aqui. Gente, é isso mesmo. Foi Deus que me colocou aqui. Eu fico imaginando a cena, sabe? Do impacto dela, do saculejo dela, porque aqui Mardoqueu, meninas, é tipo do Espírito Santo para nós hoje. Ele é tipo do Espírito Santo, que dá o saculejo na gente, fala assim, olha, quem sabe para este tempo você foi colocada aí, Kátia, para você falar o que tem que ser falado, para você impactar a sua família, para você falar de Jesus para as pessoas que estão longe, para você, com uma postagem, poder abrir os olhos de alguém para uma vida medíocre que está vivendo, que pode ser muito feliz, mas porque não sai do lugar, vive uma vida medíocre. Quem sabe para este tempo, Raquel? Você foi enviada para um lugar distante para impactar vidas, para testemunhar o Senhor, para se levantar com ousadia e ser um testemunho vivo onde você foi, nessa cidade estranha. Quem sabe para este tempo, Sandra, você foi chamada para dar um testemunho para suas clientes aí no seu local de trabalho. Para o seu local de trabalho ser cheio de Espírito e as pessoas desejarem conhecer o Jesus que você conhece, Sandra. Quem sabe para este tempo?
E foi assim com Esther, foi um saculejo. E aí, na hora, olha, na hora ela mandou recado, olha que coisa linda, gente. Então disse a Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Essa parte é maravilhosa. Ela tomou muita consciência, gente, foi muito rápido. A palavra de Mardoqueu foi tão cheia de autoridade do Espírito, e assim o Espírito Santo faz conosco também. Mas será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos obedecendo a voz do Espírito? Raquel faz isso. Ângela, você precisa agir assim. Camila, eu te coloquei onde você está para você ser luz. Ellen, abençoa, Ellen, as pessoas que estão ao seu redor. Ellen, fala dessa forma. Bárbara, você pode ser luz aí no seu local de trabalho. Convida as pessoas, Bárbara. Será que nós estamos obedecendo? Mas Esther, ela prontamente ela obedeceu. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Olha só, olha como ela assumiu a responsabilidade e ela se anulou. Anulou no sentido dela não mais ter o egoísmo de pensar só nela, porque ela estava sendo egoísta. Ela estava pensando nela, não, eu não posso entrar, gente, vou morrer. Mas agora ela fala o oposto. E ainda que não é segundo a lei, e se perecer, pereci. Ou seja, se eu tiver que morrer pelo meu povo, suplicando pelo meu povo, eu vou morrer, mas eu vou entrar na presença do rei. Olha só que mudança de mentalidade instantânea. Foi uma mudança muito brusca de mentalidade. Foi, como é que fala? Tem uma palavra que fala sobre isso. É mudança de mindset, mas tem outra palavra também. Enfim, meninas, ela colocou todo mundo para jejuar por ela. Até as moças dela. Gente, as moças dela não eram judias. As moças dela não eram do povo dela. Mas elas foram influenciadas por Esther. Vocês vão jejuar comigo. Ela começou a influenciar ali, ó. Esther passou de uma irresponsável e egoísta, vaidosa, para uma pessoa responsável e influente. A primeira influência que ela exerceu foi sobre o seu povo e sobre as suas moças. E aqui eu quero abrir, gente, nós estamos, nós já tem 1 hora que a gente está aqui. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção. Uma coisa que eu aprendi, eu quero ensinar para vocês. Existem 3 tipos de jejum, tá? O jejum de Esther aqui, vocês viram que ela falou bem assim, olha, não como e não bebo durante 3 dias, não como nada, não bebo nada. Esse é o jejum total, ou seja, você não come nada durante um tempo específico. Se você não beber água mais de 3 dias, você morre. Então, ela ficou 3 dias sem beber e sem comer. Porque o nosso corpo não suporta ficar sem beber água mais do que 3 dias. Assim, né, os estudos falam. O jejum de Esther é o total. Existe o outro jejum, que é jejum de você tirar da sua alimentação alguns alimentos, que foi o jejum de Daniel. Daniel comeu só verduras, né? Legumes e verduras. Olha, deixa que a gente vai ficar mais gordinho do que os outros. Tirou as carnes, os manjares do rei, comeu só legumes e verduras. Beleza. Jejum de certos alimentos. E tem o jejum parcial, que foi o jejum de quem? De Jesus. A gente acha que os 40 dias que Jesus ficou no deserto, ele não comeu nada, não bebeu nada, mas não foi assim. Porque Jesus não suportaria ficar sem tomar água 40 dias. O jejum de Jesus foi de alimento, que foi o jejum parcial. Eu não como, mas eu bebo água.
porque foi 40 dias. E a palavra prova isso, por quê? A palavra fala bem assim, e Jesus, passados 40 dias, Jesus teve fome. Jesus não fala que Jesus, a palavra não fala que Jesus foi servido de água e de pão, mas que os anjos trouxeram pão a Jesus. Então ele estava ali tomando água, porque ele não suportaria ficar 40 dias, ele era homem, gente, ele era Deus, mas ele era homem naquele momento. Então é o jejum parcial de Jesus, o jejum parcial de Jesus. Então vamos ali, gente, para a gente finalizar, porque eu sei que vocês têm tarefas para fazer. Então, ela jejuou, ela começou a influenciar, ela jejuou 3 dias, 3 noites, todo o seu povo, as suas moças, e ali ela entrou na presença do rei. A palavra fala que ela se vestiu, ela se preparou, ela vestiu seus vestidos reais, ela não foi de qualquer maneira. Certamente ela se embelezou, ela se perfumou, ela foi da maneira adequada. E olha, a palavra fala que o rei não resistiu a Esther. Aquele jejum que ela fez, aquela preparação espiritual que ela fez, surtiu efeito aos olhos do rei. Ele nem sabia que ela tinha jejuado, mas Deus sabia. E Deus preparou. Certamente, eu consigo imaginar que Deus preparou tudo para que os olhos do rei vissem Esther ainda mais linda, ainda mais perfumada, ainda mais arrumada, por causa da preparação, primeiro espiritual que ela fez. E depois física. Então, como nós temos nos preparado para os nossos embates? Nós temos buscado o Senhor? Nós temos orado? Nós temos feito um jejum para enfrentar as nossas batalhas? Porque tem batalhas que são travadas espiritualmente, que o adversário ele quer matar, ele quer nos matar. Ele quer matar aquilo que Deus nos deu, o nosso lar, quer matar os nossos filhos, a nossa herança, quer destruir o nosso casamento, quer destruir a nossa família, a nossa união com nossos pais, nossos irmãos. Tudo isso o adversário quer, é o que ele mais quer. Como nós temos nos preparado para isso? É de forma adequada? Esther se preparou. E a palavra fala que ela alcançou graça aos olhos do rei e estendeu o cetro para ela. Ou seja, aquilo que poderia ser morte, ele estendeu o cetro para ela, ou seja, Esther, você não vai morrer. Fala o que você quer. E sabe, isso acontece conosco hoje quando nós entramos na presença do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Ele não lança sobre nós um jugo de morte, você vai morrer porque você entrou na minha presença. Jesus abriu o véu e nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso à presença do Pai. Fala, minha serva, o que é que você quer? Fala, minha filha Camila, o que é que você quer? Deus sempre vai estender o cetro para nós. Sempre. Pelo sacrifício de Jesus. Pelo sangue do sacrifício de Jesus. Nós temos livre acesso. Então, ali, né, Esther conseguiu o favor do rei. E ela vai, e ela, não, eu quero oferecer para vocês um banquete, para você e para Amã, que era o quê? O inimigo do povo dela. E foi oferecer um primeiro banquete. E não falou, não revelou ao rei o que ela queria. Foi oferecer o segundo banquete. E no segundo banquete ela revela. Capítulo 7, verso 2. Disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Olha como ela achou graça diante do rei, gente. Como ela se portou com... ela certamente falou com sabedoria, pensou com sabedoria e agiu com sabedoria para achar tanta graça assim aos olhos do rei. Ela foi preparada mesmo. Ela se preparou, aquele jejum deu a ela total autoridade sobre o rei. Olha só. Aí, então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos
e eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Ou seja, né? Você ia perder um povo, porque nós íamos ser vendidos, mas não ia compensar. O rei ia perder um povo bom, mas ela falou, mas nós fomos vendidos. Aí o rei ficou espantado. Quem é esse homem que quer matar o seu povo, né? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Aí ela vai e aponta, o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. E Amã fica espantado, porque Amã não sabia que ela era judia. E ela vai preparar todo o cerco para entregá-lo, para mostrar para o rei Assuero a intenção do coração de Amã. E como o rei Assuero estava encantado, apaixonado por Esther, ele vai e manda matar. Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu, ele manda matar Amã naquela forca, enforcar Amã ali. Só que o edito do rei não poderia ser revogado. E aonde entra Esther nisso? Aonde Esther fez diferença? Por que Esther entrou nesse livro tão maravilhoso chamado Bíblia? Por causa da decisão que ela tomou de lutar por ela e por seu povo. Se ela tivesse se esquivado, meninas, o máximo que teria sobre Esther é assim, Esther fez o que era mal aos olhos do Senhor e não respondeu ao chamado que havia para ela naquela época. Não tem tantos reis na descendência de Davi que foram maus? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí tem outros que foram bons. E fez o que era bom aos olhos do Senhor. Olha só, coisa triste. Você ser lembrado num livro desse por uma coisa, pela sua atitude ruim, pela sua omissão, pelas suas más escolhas. Mas não, Esther, porque ela fez a sua boa escolha, ela tem um livro que é dela. Não sabe ao certo quem foi que escreveu o livro de Esther. Não se sabe ao certo. Mas o fato é que a atitude de Esther de responder ao chamado, o seu chamado daquele momento da sua vida, fez dela uma heroína do seu povo. Ela foi heroína do seu povo. E ali, qual a autoridade que o rei Assuero deu a ela e a Mardoqueu? Olha, esse edito eu não posso revogar. É uma lei, eu não posso rasgar ela por causa do meu amor por você, Esther. Mas eu posso abrir uma brecha, abrir uma oportunidade de que vocês possam criar uma lei em cima dessa lei. Aí o que Mardoqueu e Esther fizeram? Eles criaram uma lei para que o povo não ficasse como ovelhas assim, ó, e esperasse a morte, mas que eles pudessem lutar. Não, nós vamos lutar. Eles vão vir para nos matar, mas nós vamos nos colocar todos juntos, nós vamos lutar em todas as províncias, nós vamos lutar pelo nosso povo e nós vamos resistir. E assim se fez. E até hoje, existe uma festa, a festa de Purim. Foi criada uma festa de Purim por quê? Porque a atitude deles de poder se defender deu a eles, vamos colocar assim, a salvação. O povo não foi exterminado. A atitude de Esther por lutar pelo seu povo mudou a história do seu povo. Gente, qual história pode ser mudada através de nós? E a Esther, ela foi livre da morte, tanto quanto seu povo. Ela não seria ali no palácio, ela não poderia ser privilegiada de ficar viva, porque a lei também abrangia sua vida. Ela estava incluída. O rei Assuero ia ter que falar assim, meu Deus, não, a mãe ia falar, não, ela também é do povo judeu, tem que matar também. E ia ter que matar. O rei Assuero não ia poder fazer nada, porque foi uma lei que ele selou com o anel dele. Mas a atitude de Esther mudou a sua história, a história do seu povo.
Qual atitude nós podemos tomar hoje que pode mudar a sua história, a minha história, a história daqueles que eu amo? Ou qual o chamado que Deus fez a mim e a você, que pode impactar muitas vidas? Gente, impactar vidas não é você ser conhecida na internet. Isso pode ser um chamado para um, pode ser um chamado para outro, mas impactar vidas pode ser dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos seus amigos, no meio dos seus clientes, no seu local de trabalho. Você pode impactar vidas. No anonimato, você pode impactar vidas. Não se iludam que impactar vidas precisa ser em multidão de pessoas. Aonde você estiver, você pode impactar vidas. Você pode transformar a vida das pessoas, assim como Esther fez. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Como eu posso aplicar isso na minha vida, Kátia? Que é o do passo a passo que eu ensinei para vocês. Como o exemplo de Esther, de se levantar, se posicionar, assumir responsabilidade, ser ousada, buscar ao Senhor, se colocar na posição, como isso pode impactar a minha vida? Qual ensino pode trazer para a minha vida hoje? É isso. Anota. Eu não posso responder essa pergunta para você, mas você sabe. Você sabe no que você está sendo omissa, no que você está se esquivando, se eximindo da responsabilidade, deixando de abençoar outras pessoas. Você sabe. Anota. Anota no seu caderno. Eu preciso tomar uma atitude assim. Eu preciso falar com mais amor para tal pessoa. Eu preciso ter uma atitude de mais amor com tal fulano. Eu preciso ter ousadia para falar do Senhor para essa pessoa. Eu preciso ser mais positiva nos meus relacionamentos, porque eu estou dando mau testemunho. Põe, gente. Eu não posso falar por vocês, mas vocês sabem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que testificou em Esther e convenceu Esther, também habita em nós. Também habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E ainda que nós venhamos a tampar, a gravar os nossos ouvidos para não ouvir a voz do Espírito, ele permanece falando. Agora, até quando o Espírito Santo vai falar? Porque se nós formos desobedientes a vida toda, o Espírito Santo vai deixar de falar conosco. Ele vai deixar. Porque a gente escolhe desobedecer. Então, agora eu quero acabar falando aqui, Esther se tornou, naquele momento, uma mulher influente. Ela influenciou seu povo, os seus servos, a jejuarem com ela. Ela usou o que aprendeu no palácio e se vestiu adequadamente. O jejum que ela e os demais fizeram foi usado por Deus para dar a Esther sabedoria no pensar, no falar e no agir. Ela foi ouvida por seu marido. Ela foi ouvida pelo seu marido. E não era qualquer marido, ele era o rei. Ele tinha autoridade. E a palavra fala que ele era um homem mau, perverso, que ele queria possuir tudo. Mas ela alcançou a doçura do coração de Assuero. Ela se transformou na heroína de seu povo, dando a ele a chance de se defender. Ela abraçou a responsabilidade pelo chamado que Deus tinha feito para ela naquele tempo. Não foi para ser a rainha bonitinha que Esther foi chamada. Foi para salvar seu povo, gente. Ser rainha foi o caminho que Deus achou para que aquilo que lá na frente ia acontecer fosse anulado pela vida de Esther. Coisa tremenda, gente. Às vezes a gente está numa posição que a gente fala bem assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você pode ter certeza, algo de Deus tem para você estar numa posição de destaque. Algo de Deus tem para Deus colocar você em algum lugar diferente que você nunca imaginou que você fosse estar. Tem Deus aí, gente. Estejam atentas. Estejam atentas. Uma improvável, numa posição de destaque. Uma carta de morte transformada numa carta com oportunidade de defesa de seu povo. Ela seria esquecida sem feito algum.
agora seria lembrada por milênios, como a que deixou o egocentrismo de lado e lutou por sua vida e a de seu povo. Olha que coisa linda. Esther, Esther, o que está diante de você, que é o chamado de Deus para você, e que simplesmente e você está se escondendo para não se expor? Qual é? Até quando Deus enviará sinais do chamado que Ele quer realizar em você e através de você, e você vai fingir que não é contigo e contar historinhas para justificar-se? A oportunidade de mudar o destino da sua vida, das pessoas que você ama, está diante de você. Olha, meninas, eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, eu queria ter nascido um homem, porque o homem tem mais oportunidade. Não, eu amo ser mulher, sabe por quê? Porque Deus plantou em nós particularidades, um tempero diferente que não tem no homem. E eu não estou aqui depreciando os homens. Eu sou uma defensora dos homens. As pessoas até brincam comigo que eu sou machista, né? Porque eu defendo os homens. Eu defendo que eles têm que ser honrados. Eu defendo que eles têm o lugar deles, que Deus colocou para eles. E a sociedade quer humilhar os homens. Quer castrar os homens. A nossa sociedade está querendo fazer isso. E por isso que está como está. Muitos homens não querem ser homens. Porque a nossa sociedade exalta a mulher que é boa, a mulher que faz tudo. Gente, nós temos nosso papel, os homens têm os dele. E muitas vezes, por serem depreciados por nós, mulheres, eles nem querem mais assumir o papel que Deus deu a eles. E nós fomos chamados para ser como Esther. A Esther honrou seu marido, ela não entrou de qualquer maneira, eu quero isso, faz isso para mim. Não, gente, ela honrou. Ela se preparou para ele. Ela foi adequadamente. Ela conquistou o coração do seu marido. Certamente pela doçura dela. Certamente pelo respeito dela. Submissão não é ser humilhada, gente. É estar debaixo da missão do seu marido. Isso é submissão. Nós não nascemos para ser humilhadas. E Deus nunca quis que fosse assim. Nunca quis. Nós temos um papel incrível. Homem nenhum, meninas, anotem isso, homem nenhum tem poder de influência como a mulher tem. Homem nenhum. Sabe por quê? Porque Deus, esse tempero foi jogado em nós. Mas olha, a influência, ela tem dois lados. Você pode influenciar seu marido para o mal ou para o bem. Gente, não influencie nunca seu marido para o mal. Você vai destruir tudo que você conquistou. Não é à toa que é a mulher que edifica a casa, porque é na boa influência que ela edifica a casa. É com a sabedoria que ela edifica a casa. É com amor, sabedoria, fé e respeito pelo seu marido que ela ganha a sua família. Esther, com tudo isso, ela salvou o seu povo. Primeiro porque lá com o seu rei, ela honrou o seu rei. Ela foi para ele em amor, em respeito. Então, não queira conquistar as coisas com ignorância, com desrespeito, com secura, que não é assim. A Rainha Esther, ela nos mostra isso, até na forma dela falar, até na forma dela se defender aqui, ó, no capítulo 7, você vê o respeito que ela tem pelo seu marido. Olha, ó rei, se eu achei graça aos seus olhos, certamente ela foi doce, ela olhava ele nos olhos. Então que fique essa palavra no nosso coração. Eu falei que ia ser 50 minutos, mas foi mais, né? Mas porque são tantos detalhes, e eu acho que eu até esqueci de falar alguns, porque foram 4 páginas que eu fui escrevendo de caneta. Mas, enfim, Esther
passou de uma rainha anônima para salvadora do seu povo, para a heroína do seu povo. Então, a partir de hoje, faça-se essa pergunta: como eu posso abençoar? Como eu posso impactar aqueles que estão à minha volta com a minha vida? Como eu posso fazer isso? Senhor, abre os meus olhos, eu não quero me esquivar mais, eu não quero ser irresponsável mais, eu não quero contar historinha mais. O que eu preciso fazer, Senhor? Abre os meus olhos, me dá ousadia, me faz buscar da forma certa, me faz buscar o Senhor da forma certa para que eu possa conquistar o coração do meu marido, conquistar o coração dos meus filhos, conquistar o coração dos meus familiares, abençoar as pessoas que estão à minha volta, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa mais positiva, porque às vezes a historinha que você está contando é para você mesmo, é para você continuar uma vida medíocre, para você continuar numa vida sentada no sofá, esperando tudo acontecer cair do céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi uma bênção estar com vocês. Está sendo gravado, tá? O nosso encontro, nosso devocional. Se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do devocional, de como vocês podem fazer, vocês me chamem no privado, eu ensino para vocês novamente. Tá bom? Então, Kátia, eu fiquei com uma dúvida aqui nessa palavra de Esther. Gente, me chama no privado. Vamos aprofundar mais. O que eu quero que vocês entendam é que Esther tentou se esquivar, mas ela ouviu o conselho e ela se levantou e agiu. E muitas vezes nós podemos estar aqui, ó, tentando nos esquivar ainda, como Esther queria, contando historinha, mas não é isso que Deus quer para nós. Olhe para a atitude de Esther, ela levantou, ela agiu e ela mudou a sua história do seu povo. E nós hoje, talvez não seja um ato heróico, meu filho vai morrer. Não, não é isso. Talvez não seja isso, literalmente. Mas talvez o adversário está querendo cirandar o seu filho, matar o seu filho espiritualmente. Ou matar seu esposo espiritualmente, ou alguém que você ama espiritualmente. E com a sua atitude, aquela sentença de morte vai ser revogada. Com o seu amor, com a sua oração, com a sua atitude, com o seu abraço, com o seu acolhimento. Quem sabe? Cada um de vocês sabe. Cada um de vocês sabe a historinha que pode estar contando, a área da vida que pode estar sendo altamente impactada positivamente, que você está ali sentado, esperando, se esquivando. Vocês sabem. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia, uma semana maravilhosa. E hoje à noite nós estamos juntas novamente. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau.